Olá, e eu vim aqui para conversar com você um pouquinho sobre ferramentas para a gente fazer análise do caminho crítico. Nós estamos numa série de vídeos conversando sobre o caminho crítico para você entender melhor o que é e, na prática, como aplicar para o seu planejamento e controle de obras. Você já entendeu que o caminho crítico é fundamental no seu gerenciamento, porque ele permite que você identifique os serviços que impactam diretamente na conclusão do prazo de obra, ou seja, são prioritários. Se nós queremos concluir a nossa obra no prazo, esses serviços que estão no caminho crítico precisam ser mapeados. E a gente já conversou em vídeos anteriores em como mapear o caminho crítico, um passo a passo, para você encontrar o caminho crítico na sua obra. Bem, mas fazer isso é melhor que seja usando uma ferramenta digital. Então, eu vim conversar com você aqui sobre algumas opções, né, que a gente tem para fazer esse trabalho. A mais conhecida, muito provavelmente aqui no Brasil, na verdade até no mundo, muito utilizado, é o software da Microsoft chamado Project. O MS Project é uma das ferramentas mais utilizadas, segundo a Microsoft, inclusive no mundo, né? Ele permite uma rápida e automática identificação do caminho crítico, porque ele calcula, ele faz os cálculos. À medida que você vai montando a sequência dos seus serviços, você vai descrevendo os seus serviços, né? Naquilo que a gente já falou sobre EAP, na estruturação de itens e subitens da obra. Você define durações para cada etapa de serviço. E você identifica uma sequência, melhor, você define uma sequência, ele automaticamente vai calculando, à medida que você vai dando qualquer informação, ele vai fazendo um cálculo e vai te trazendo o resultado até aquele momento de qual é o caminho crítico. Quando você concluir toda a etapa de listar todos os serviços, informar todas as durações e colocar a lógica da sequência de execução, ele vai te dar a visão final do caminho crítico. Então, ele vai permitir que você enxergue, trazendo uma facilidade muito grande de uso. Essa questão de flexibilização na hora que você vai colocando informações, por exemplo, acrescentando, tirando serviços, unindo serviços em pacotes, desmembrando pacotes, colocando uma duração, colocando outra, vendo uma sequência, vendo uma alternativa de sequência, ele automaticamente vai refazendo o cálculo e dá a você a possibilidade de analisar cenários. Então, você pode analisar cenários alterando aquele modelo que você colocou no arquivo, ou se você criou uma alternativa e não quer mexer nessa alternativa para que fique uma opção, e de repente quer criar uma outra alternativa, você pode copiar o arquivo e trabalhar com essa outra opção. Mas se você for mudar muito a questão da lista de serviços, a organização de serviços, a forma de execução, o plano de ataque, ele fica interessante por causa disso. Um outro software também muito bom, com recursos até superiores ao Microsoft Project, só que é um pouco menos conhecido, é o Primavera P6. O Primavera P6, ele é menos conhecido, digamos assim, pelo público em geral, até porque, por uma questão de custo, por uma questão de investimento, ele é empregado em obras, em projetos de grande porte, em grandes obras, em grandes projetos, né? Então, normalmente são empresas de atuação mais nacional, são empresas da área de infraestrutura, porque os valores de grandes projetos de infraestrutura são centenas de milhões, às vezes bilhão de reais. Então, justifica ter uma ferramenta mais robusta e, ao mesmo tempo, mais exige um investimento maior. E, como eu falei, tudo aquilo que eu expliquei e comentei rapidamente sobre o MS Project, ele permite, ele tem muitas outras funções que o Project padrão, que talvez você esteja acostumado, não tenha. Algumas outras funções adicionais, que vai começar a ficar um pouco mais parecido, você teria que começar a trabalhar com o Project em rede, digamos assim, o Project em nuvem, porque ele é um Project mais corporativo, que naturalmente o Primavera P6 já é, tá certo? Bem, existem essas duas alternativas. O Microsoft Project, de certa forma, é mais conhecido porque muitas empresas o têm, até pelo fato de empresas que têm já algum tipo de contrato com a Microsoft, dependendo do nível desse contrato, né, do contrato do Office, o Project já está embutido. Outras empresas já têm um Project especificamente instalado.
Muitos profissionais acabam mexendo com ele, também acessando, usando, ou seja, ele é mais popular, digamos assim. O Primavera, ele é mais restrito e ele exige um nível de complexidade também maior, até para a própria instalação e configuração. Então, por vários motivos, o Project acaba sendo mais popular e o Primavera mais específico para grandes projetos. Apesar de que muitas vezes a gente encontra grandes projetos que estão usando de uma maneira mais geral, digamos assim, o Primavera e em locais, em pontos, em sites, né? Em apartamentos específicos ou em trechos da obra ou em subconstruções, subobras, subprojetos. Lá está sendo utilizado o Microsoft Project, novamente, em geral, é por uma questão de custo, tá certo? Outras alternativas que a gente tem para trabalhar e identificar e analisar o caminho crítico com auxílio de ferramentas digitais, a gente pode até entender assim, eu poderia trabalhar no BIM, né, no BIM 4D, que é a parte de planejamento, tanto acoplado ao Primavera, quanto acoplado ao MS Project e também acoplado ao Excel. Eu poderia, por exemplo, tirar uma lista só de serviços críticos a partir do Project ou a partir do Primavera, gerar uma integração com o software BIM 4D e visualizar a construção acontecendo somente dos serviços críticos, né? É uma forma de analisar e ver o impacto até visualmente. Ele facilita a visualização dessa programação em um formato do 3D, da construção, da rodovia, do aeroporto, do edifício, etc. Ajuda na integração de equipes e na comunicação de equipes e em algumas análises preditivas também, porque você está vendo o produto, né? Digamos assim, você está vendo aquela obra sendo feita na sua frente, só que está seguindo o caminho crítico. Então, o Primavera e o Project mostram graficamente utilizando barras, por exemplo, ou alguma outra informação, como por exemplo, destacando os itens do serviço de uma cor diferente, etc. e tal. É como se fosse mais analítico, né? E associando a uma ferramenta BIM, você tem essa percepção, esse entendimento do caminho crítico mais visual. Uma outra ferramenta que você pode utilizar é um Excel, e até um Excel com macros. Ou você pode ter uma tabela, uma planilha, que foi montada dentro do fluxo de execução do serviço, onde você coloca durações, e nessa planilha pode estar preparada para fazer o cálculo para identificar o caminho crítico. Ou você tem alguma macro que você dá determinadas informações da sequência e a macro faz os cálculos e vai te dizer qual é o caminho crítico, tanto com macro como eventualmente com fórmulas. Isso cria uma certa flexibilidade, mas como você percebeu, já é uma flexibilidade menor do que tem no Primavera, que por sua vez tem uma popularidade menor do que tem o MS Project, mas é altamente acessível porque todo mundo praticamente tem Excel, né? Bem, e como escolher a melhor ferramenta para você? Eu diria o seguinte: obras de grande porte, obras de centenas de milhões de reais, de 1 bilhão ou mais de reais, eu sugeriria você fazer uma combinação. Você, de repente, tem um Primavera P6 fazendo um plano geral, global, holístico e integrado de tudo, só que nos vários trechos, nos vários canteiros, nas várias etapas, nos vários segmentos, você pega e usa nas pontas, por exemplo, um MS Project, que vai reduzir o nível de investimento, mas manter a qualidade do gerenciamento, planejamento e controle. Nesse tipo de obra também convém você utilizar uma ferramenta BIM, que vai facilitar muito a sua comunicação com os stakeholders, clientes, fornecedores, pessoas da sua equipe, e por aí vai. Para projetos de médio porte, que eu diria que são, eu particularmente, projetos de algumas centenas de milhões para baixo, eu acho e eu tenho utilizado e tenho resolvido o MS Project tranquilamente. Saber utilizar bem as ferramentas do Project e algumas ferramentas que não são muito conhecidas, mas que estão no programa, lhe dá uma capacidade de identificação, análise e tomada de decisão tremenda. Para situações muito simples,
o Excel se torna muito acessível, né? Porque você tem um caso muito específico e relativamente pequeno, uma reforma, uma pequena ampliação, né? Poderia utilizar o MS Project, que já está, né, nessa faixa que eu falei de algumas centenas de milhões para baixo, mas eventualmente você pode utilizar o Excel também. Detalhe: para utilizar o Excel, você tem que dominar muito bem o cálculo utilizado no caminho crítico. E não é só simplesmente datas mais cedo, datas mais tarde, mas você tem que saber calcular outras questões, né? Também com relação a isso. Por isso, a princípio, eu recomendaria o seguinte: para você calcular o caminho crítico, identificar o caminho crítico e a partir daí analisar o caminho crítico, sempre use uma ferramenta. Provavelmente, muito provavelmente, o que vai ter mais fácil à sua disposição é o Excel. Porém, menos, digamos assim, uma probabilidade um pouco menor, mas ainda assim bastante grande, a empresa que você está, ou de repente você mesmo já tem, nem sabe, à sua disposição o MS Project, o Microsoft Project. E eu recomendaria você utilizá-lo. Se na sua organização, é uma grande organização, né? Trabalha com, sei lá, uma multinacional, uma empresa nacional, com projetos grandes realmente de construção civil, talvez ela tenha um Primavera P6, aí vale a pena você se aprofundar nisso. Mas eu recomendaria a todos vocês conhecerem um pouquinho do Microsoft Project. Se você trabalha com obras de dezenas de milhões de reais ou algumas dezenas ou centenas de milhares de reais, eu recomendaria você dominar o caminho crítico utilizando o MS Project. Tá já? Bem, resumindo, que ferramentas nós temos à nossa disposição para nos ajudar a analisar o caminho crítico? Identificar, analisar e simular a partir dele. Você pode utilizar um Primavera P6, que é um software robusto, mas é um software de maior investimento, que normalmente é utilizado para grandes obras, obras de centenas de milhões ou bilhão de reais. Você pode utilizar o Microsoft Project, que ele é uma ferramenta muito popular no mundo todo, segundo a Microsoft, é um dos mais utilizados. E você pode utilizar se sua obra é de algumas centenas de milhões de reais até dezenas de milhares de reais. Ou seja, é um leque muito grande, provavelmente é o seu caso. Vale a pena, se for possível, você integrar isso como modelo 4D no BIM, tanto do Primavera como também do Project. Vai lhe ajudar bastante, a comunicação fica muito melhor com pessoas que não são especificamente técnicas ou que não estão muito familiarizadas com planejamento e controle, mesmo que seja da área técnica, a comunicação flui bem. E uma última hipótese, o Excel, porque o Excel é uma ferramenta bem disponível e você pode utilizá-lo para fazer suas análises. Mas aí você precisa dominar muito bem a parte de cálculo, identificação de caminho crítico para utilizar o Excel, tá certo? Fechando, o que é que eu recomendo? Se aprofunde, conheça, estude não só o caminho crítico, mas o caminho crítico no MS Project. Se você quiser saber um pouco mais, nosso canal do YouTube, nós temos um curso gratuito sobre caminho crítico utilizando o MS Project e que ele vai além de simplesmente identificar. Ele também aborda várias questões para você tomar decisão, seu planejamento, controle, redução de custo, redução de prazo de obra. Então, se você estiver interessado, comenta aí que a gente manda o link para você, tá bom? Gostou dessa dica? Gostou desses conteúdos? Então, acompanha a gente no Instagram, acompanha no LinkedIn e acompanha no YouTube também. Acompanha também o nosso blog no site www.alexamarante.com. Eu estou te aguardando lá. Vamos interagir, trocar ideia, tirar dúvidas. Grande abraço.